Se você quer saber tudo sobre inteligência artificial e o cenário de inteligência artificial na China, nos acompanhe hoje que a gente vai falar sobre esse tema. Esse tema é super relevante. Está acontecendo uma corrida global sobre a liderança em inteligência artificial e a gente vai trazer aqui uma super especialista que acabou de chegar da China para conversar com a gente sobre esse tema. Antes de chamar ela, eu queria chamar aqui o Júlio para poder bater um papo inicial comigo, para eu tentar entender aqui, Júlio, como é que você está pensando, o que você está sentindo, né, em relação a esse tema, qual a sua expectativa? Queria saber de você um pouquinho, meu caro. Fala, Luiz, tudo bem? Então, Tudo. como sempre, né, a gente trazendo mais um especialista e esse assunto é muito interessante. A gente sabe, né, a corrida que tem entre a China e os Estados Unidos na questão tecnológica. Então, sim, vai ter muita coisa interessante. Eu acho que vai valer bastante a pena, viu? Sim, eu também estou bem empolgado, porque pela primeira vez, assim, nessa corrida tecnológica, a gente vai ter uma disputa bem acirrada. Primeira vez não, já aconteceram outras, mas já tem muito tempo ali que os Estados Unidos lideram essa corrida pela tecnologia, pela inovação, e agora a gente tem um player de peso, com uma política voltada para poder aproveitar a oportunidade de ser um dos protagonistas nesse mundo da IA, e vai ser super interessante acompanhar um pouco disso, né? E ter um pouco da visão da Fernanda, que acabou de chegar da China e que é uma especialista em inovação, em Global Business Innovation. Queria convidar então ela para aqui para conversar um pouquinho com a gente, né, Júlio? Vamos chamar? Bora. Olá, Fernanda. Oi, meninos, bom dia, tudo bom? Então, Fernando, já vamos começar fazendo as perguntas, né? Porque a gente está assim super curioso, tá todo mundo que nos assiste também está bem curioso. E a gente quer entender um pouco da sua jornada, né? Nessa frente aí de inovação, produto, né? E também um pouco, né, o que você pode falar para seguir nessa carreira, o que que te motivou? Porque eu acho que esse é um ponto importante para para quem está aqui nos assistindo. Você poderia contextualizar para a gente, por favor? Maravilha, gente. Bom, vou falar para vocês que eu não sabia que eu ia chegar até aqui e de repente parar na China, né? Desde que eu comecei minha carreira, eu fui muito incentivada pelos meus pais para trabalhar no mercado financeiro. Desde que eu comecei minha carreira, eu foquei muito em me descobrir como profissional e me encontrar no mundo de marketing, produto, inovação, mas eu não sabia muito bem qual caminho traçar, né? Então, quando eu comecei lá atrás, eu comecei liderando o Centro de Empreendedorismo do IBMEC, que foi uma grande virada de chave para mim e que me abriu muitas portas em outros mercados, né? Quando eu estava lá, eu cuidava de programas internacionais e liderava também as imersões internacionais, né? Tanto em Nova York quanto no Vale do Silício. Então, quando eu liderava essa frente no IBMEC, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de ir para Nova York, para Omar, Vale do Silício, e foi ali uma grande virada de chave para mim, onde eu vi que era aquele mundo que eu queria atuar. Então, logo depois eu fui trabalhar no Google, né, lançando as campanhas globais de cloud no Brasil, na Latam, né? E aí eu precisei entender vários mercados para conseguir chegar de fato no novo modelo, educar, né, as pessoas para que cloud fosse super relevante no Brasil. Posteriormente, participei da expansão do Burger King no Brasil, trabalhei com digital, né, no Itaú, cuidando do iCarros, que era o marketplace de compra e venda de veículos, que também ainda existe hoje, dos mesmos fundadores da Web Motors, né? Um virou Santander e o outro virou Itaú. E a ideia, né, de tudo isso, assim, quando eu fui mudando de mercado, foi entender como que dados eram importantes, né, tanto para criar produtos novos, mas também para gerar essa inovação, essa transformação digital que outras empresas que eu passei também precisaram, né, usar e alavancar. Então, acabei entrando no mundo de telecom, né, então eu fui trabalhar na Claro para fazer todo o rebranding de Claro, entendendo ali como que você unifica a experiência do usuário quando você tem 5 marcas dentro de um grande grupo. Então, a gente está falando de app, de e-commerce, canal de atendimento, tudo que vocês podem imaginar, né, de touchpoint com o cliente final, pensando ali na experiência B2C. E, na sequência, eu fui trabalhar na Vivo, montando todo o IoT Ecosystem, pensando em IoT e Big Data para atender mercados de fintechs, bancos, adquirentes também, né? E principalmente o setor automotivo, que é uma paixão que eu tenho. Então, a gente conseguiu criar uma BU pensando nessa visão ecossistêmica e não só como um chip da Vivo que conecta algo, né? Saindo um pouco aí do Internet of Things, mas olhando todo o Big Data
E hoje, obviamente, né, muito mais avançado, toda a inteligência artificial que está por trás para gerar esse engajamento, né, não só do produto com o cliente, mas também entre as marcas. Então, essa visão ecossistêmica é o que dá realmente. Uma das coisas que me levou até a China, né? Eu queria ver isso acontecer realmente. Então, eu tive algumas experiências lá que eu vou contar para vocês aí. Legal, ótimo. Nossa, muita experiência, né, Luiz? Você queria comentar alguma coisa? Sim, claro. A Fernanda, a gente se conhece há algum tempo, já tivemos até a oportunidade de trabalhar juntos, né, Fernanda? Uns 10 anos atrás, vamos entregar a nossa idade, não, né? Mas, enfim, é um profissional que a gente vê que sempre se movimentou muito. E trabalhar com inovação não é fácil, né, Júlia? A gente tem que escolher caminhos que não são lineares. Então, observando a carreira da Fernanda, a gente vê que tem muito disso na carreira dela. Ela fez os próprios caminhos e construiu as próprias coisas com o que tinha e sempre com foco em inovação. E, claro, que com esse foco ela encontraria uma hora com a inteligência artificial, como ela terminou ali a sua explicação. Fernanda, queria saber de você em relação, antes da gente entrar nos cases da China, as coisas que você observou, as coisas mais tangíveis de lá, eu queria ouvir um pouco de você. Qual que é a sua visão sobre a China em geral, principalmente em relação à inteligência artificial? Quais são as ações que você gostaria de pontuar e o comportamento que ela está querendo estimular, as políticas, como que ela está lidando, na verdade, para poder encarar o fato de que ela tem uma estratégia sólida para ser um protagonista de inteligência artificial globalmente falando. Tem uma disputa aí. Queria saber se você conseguiu trazer coisas, trazer o olhar fresquinho aí da China em relação a isso, como é que ela está se comportando, como é que ela está se preparando, estruturando sua estratégia e como ela está encarando esse novo cenário de IA para se tornar um protagonista e talvez líder global nesse tema. Bom, né, a gente já sabe que existe uma corrida aí global entre China e Estados Unidos para saber quem é a primeira potência do mundo, né? Eu acho que eles têm muita capacidade de inovação, né? Acabei de respirar o futuro, só que hoje, no presente, voltei faz um mês, e eles saíram do modelo Made in China, né, de 1980 até 2000, para chegar agora até 2030 no Copy from China. Então, hoje a China é o benchmark, inclusive, de muitas empresas americanas, só que quando você pensa em relação de marca, produto, consumidor, né, e toda a inteligência artificial acompanhando isso por trás, pensa como que eles saíram de bike sharing, né, onde as pessoas alugavam a bike ali para poder se locomover no dia a dia, e hoje eles são referência em carro elétrico. A gente vê hoje as marcas chinesas, né, saindo da China e se relacionando melhor com o mundo. Então, eles estão numa pegada, nos últimos 10 anos, que os Estados Unidos demorou 177 anos para fazer. Então, você tem um ratio aí de quase 4, né, vezes o que eles demoraram, onde a China tem essa capacidade de execução, tem um incentivo muito forte do governo, e eles têm uma população, né, muito grande. Então, eles conseguem testar rápido, errar rápido e seguir aquele modelo lá de MVP, onde os dados estão ajudando a errar menos. Eles estão sendo muito mais assertivos nas coisas que eles fazem, exatamente porque eles conseguem entender o quê? O comportamento de consumo das pessoas, né? Independente de onde eles moram, o que eles fazem. Eles sabem, eles entendem perfeitamente todo o backstage, a rotina daquela pessoa, porque hoje a China é concentrada num duopólio, né? Que a gente vai falar com mais detalhe depois, mas é o quê? A Tencent, que é a dona do WeChat, né? Que o WeChat, o que era o WeChat? Uma rede social que virou uma fintech, né? E eles têm um posicionamento onde eles saem dessa visão de plataforma, de rede social e viram um ecossistema. E você tem o Alibaba, né? Que era um marketplace que de repente capturou um monte de dado e ele fez o quê? Bom, cara, agora eu sou uma empresa de inteligência. Então, tudo isso, né, vai se conectando ao mesmo tempo e a gente começa a ver as grandes marcas desses grandes grupos expandindo para cá. Acabou de chegar a Timo aqui no Brasil, né? Não sei se vocês viram, mas assim, tá todo mundo falando sobre isso, que é da Pinduoduo. Eu fiz uma imersão nesse super app, também é um tema que a gente vai falar depois, mas a ideia é entender como que essas marcas, como BYD, Great Wall Motors, Huawei, estão remodelando, né, o que eles já fazem para poder se conectar com outros mundos e com outros mercados. Então, a China tem um incentivo muito grande aí, e principalmente porque ela tem um ecossistema financeiro fechado.
Então, para ela é muito mais fácil do que aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de, putz, como é que a gente traz isso para o Brasil? Quem vai ser o super app brasileiro? Será uma telecom? Será um Mercado Livre? Quem que pode ser? E o que eles precisam, né? Porque baseline eles têm. Né? Imagina quantos clientes a Vivo não tem, a Claro não tem, a própria Globo. Então, traçar esse paralelo e entender de fato como que eles estão fazendo por trás para a gente poder, né, fazer por aqui, acho que traz uma visão bem rica assim, de como o futuro vai caminhar, né, em diversas experiências. Não, legal, muito bom, muito bom. E aí, já que você começou a falar, né, da Tencent e da Alibaba, a gente queria entender um pouco mais das experiências, sabe, Fernanda, na questão de IA, né, voltada para IA, para integrar essa parte offline e online. Uhum. Como que está essa corrida com isso? Fala um pouco para a gente. Eu acho que, só para contextualizar, o que acontece, gente? O modelo de trabalho da China, né? Não sei se vocês viram recentemente também na Coreia, a Samsung e tal. Eu estou bem up to date assim, com essas informações, porque o modelo da China e na Ásia, geralmente, ele é o modelo 996, onde você trabalha de 9 às 9, 6 vezes na semana. E existe um conflito geracional onde, como que o TikTok ganha relevância, né? Como que os millennials e essa creators economy, né? Economia de influencers e de criadores surgiu. Porque as pessoas mais jovens na China, elas não querem trabalhar como os pais e os avós. Elas querem ser globais, elas querem ter visibilidade para as marcas, elas são vendedoras natas, onde essas empresas, né, tanto a ByteDance, e aí indo para o mundo do super app ali, falando de ByteDance, falando de Alibaba e Tencent, a gente está falando de empresas que são muito grandes, que trafegam muitos dados e tem muitos modelos de negócio, né? Então, qual que é o ponto ali? Você tem, quando você pensa em Alibaba, você pensa num e-commerce que virou uma empresa de dado, tá? E, cara, é um ecossistema extremamente interconectado, onde você tem diversos touchpoints com clientes, você tem várias marcas, inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Hama, que é um mercado tipo Whole Foods americano, ele existe lá. Então, tudo que a pessoa transaciona ali, paga com Alipay e tal, tudo isso está sendo monitorado o tempo todo, né? E sendo cíclico dentro da plataforma onde ela alimenta outros apps do próprio grupo. E isso acontece tanto na Tencent, no Alibaba, quanto na ByteDance, que é dona do TikTok. Então, quando a gente pensa na Tencent, a gente está falando de um ecossistema em vez de plataforma, né? Quando ela tem vários modelos de negócio de marketing, redesenhando o marketing na China, mas entendendo o varejo como comunidade, né? Integrando dados para fazer group buy, né? O nosso antigo Groupon aqui. Então, você vê muitas características assim, dentro de um ecossistema completo, quando na verdade a gente tratava de forma isolada aqui no Brasil. Então, pensando em China, Estados Unidos, eu acho que é essa mega diferença, tá? E, por fim, a gente tem a ByteDance. O que me chamou a atenção na ByteDance, né? Primeiro, eles conseguiram conquistar muitos usuários no mundo inteiro muito rápido, né? E eles estão criando o futuro com inteligência artificial. Por quê? Porque não é dentro do TikTok que eles descobrem qual que é o próximo produto que vai ser mais consumido pela geração A, B ou C. Eles têm um monte de empresa dentro do grupo, um monte de app, um monte de dado trafegando ali, onde, de fato, eles conseguem gerar essa conexão entre as informações, né? E gerar insights para os negócios deles em todos os sentidos, e não só dentro do TikTok. Então, eles fazem discovery de produto a partir da inteligência artificial que está por trás de todas essas empresas e todos esses aplicativos, né? Pensando sempre em vender mais e não ser só um canal de entretenimento. Então, isso é muito interessante também. Muito interessante, muito interessante mesmo, porque a gente conversa bastante aqui, eu, Júlio, com outros também convidados, e a gente percebe, e também já é de conhecimento de todos, que um dos elementos para construir uma potência em inteligência artificial é ter volume e acesso a dados. Então, nos seus exemplos, a gente fica claro, né, fica notório que na China existe um volume de dados enorme e existe acesso. E mais do que isso, com seus exemplos, ficou claro para a gente entender que existe uma conexão entre a geração de dados de várias empresas, existem ecossistemas conversando, então é um ambiente muito próspero para poder, né, transformar esses dados em inteligência, e aí a gente poderia entrar em outros temas
em relação à capacidade computacional, que também tem uma corrida para poder, que é um outro elemento que ajuda a se criar uma potência de inteligência artificial. Se você quiser falar, fica à vontade, Fernando, mas minha pergunta ela vai ser um pouco mais direcionada para o Brasil. Quão diferente é hoje o nosso cenário no Brasil? O que falta para a gente começar também a ser um player importante, começar a construir algumas bases e ter esse tipo de organização aqui, esse tipo de mentalidade, esse tipo de negócio que atua com base de dados, que atua em comunidade ou atua com conexões de ecossistemas, né? Queria ouvir um pouquinho do que você percebe que aqui é diferente, quão longe a gente está e qual que é a sua visão sobre isso. Tá. Eu acho que, principalmente o governo, né, tá junto. Então, a gente vê alguns ecossistemas de inovação, que a gente, inclusive, é próximo, né? A gente fala de Cubo, Learning Village, Nova Bra e tal. Vários ecossistemas de inovação vão se formando, mas lá fora, qual que é a diferença? Eu fui dentro da universidade como se fosse Harvard da China, eu esqueci o nome agora, não sei se é Konnichiwa. Não é Konnichiwa, é Konnichiwa outra coisa. Mas eu esqueci o nome da universidade, tá? E o governo ele é muito próximo dessas atividades, dessas startups, para poder gerar incentivos, né, não só fiscais, mas também de estar junto, apoiando, para poder expandir e abrir canal para essas startups. Então, um dos dias que a gente esteve lá foi assistir, junto com o assessor do ministro da Educação da China, 5 startups fazendo seus pitches. E o que eu achei mais interessante, né? Eu não sei se vocês sabem, provavelmente sim, que vocês são ainda mais especialistas em AI do que eu, a Gipo AI. Essa empresa, ela nasceu na mesma época do ChatGPT, talvez até um pouco antes. E o que aconteceu? O ChatGPT ganhou uma notoriedade, né, e expandiu muito mais rápido do que a Gipo AI. Quando você fala em ChatGPT, ele está no nosso dia a dia, né? Eu quero montar um roteiro que eu estou indo viajar amanhã para Londres, eu já coloco ali, ele já me dá tudo pronto. Eu quero saber como é que eu lido melhor com o meu time, ou como é que eu faço uma campanha melhor, como é que eu escrevo melhor um post, e ele me ajuda também. E lá na China, eles basicamente são fechados com a Gipo AI, que é essa startup, né? E eles aproveitam para colocar isso tanto em outras startups, mas também em empresas maiores, né? Inclusive, lá eles comentaram que o próprio ecossistema ali, né, tanto de Tencent quanto de Alibaba, também usam a tecnologia deles para poder fazer o negócio acontecer. Então, você tem o governo muito próximo ali e o sistema financeiro fechado que acaba ajudando também para que novos entrantes e novas startups naquele segmento não, né, capturem o teu público. A gente teve uma sessão interessante que eu fiz a pergunta para eles, mas vocês usam third-party data? Second-party data? Eles nem sabem o que é isso. Porque aqui no Brasil, quando a gente pensa em Mercado Livre, quando a gente pensa em banco, né, o Itaú, quantos dados a gente tem que comprar para chegar num modelo de decisão de compra daquele cara que está navegando no nosso site, daquele cara que quer comprar o nosso produto, que está se conectando com a gente no PDV. A gente precisa de muitos dados, né? Quando você é uma telecom, um banco, é muito mais fácil. Mas lá a gente está falando de uma startup que trafega um monte de dado, porque as pessoas estão comprando com QR Code o tempo todo, estão sendo monitorados o tempo todo, né? Com biometria, a cidade é toda mapeada com câmeras e carros, né, da polícia com câmeras 360. Então existe o score. E isso faz muita diferença também, né? Porque quando você tem o score daquela pessoa, é bem Black Mirror, né? Onde você entende o quê? Com aquele score, você diz se aquela pessoa pode comprar uma Coca-Cola, né, numa vending machine, ou participar de uma live shop da Xiaomi no lançamento do SU7 lá, que foi o carro que eles lançaram e venderam 50 mil unidades em 27 minutos de live. Então, esse score, ele é muito rico. E tudo isso se conecta com AI por trás, né? Não tem como você fazer isso se você não souber moer os dados, né? Primeiro, capturar os dados, moer os dados e no final ter os insights para poder atender o Júlio, o Luiz, a Fernanda e direcionar, olha, cara, esse carro aqui, você tem poder aquisitivo para isso, então participa dessa live. Você é um mega potencial para essa marca, né? E uma outra coisa que eu vi também, só para concluir aqui, é assim, você vê as empresas com uma versatilidade gigante de modelagem de negócios. Eu até escrevi um artigo sobre isso, eu achei super interessante, porque quando a gente fala tanto em super app quanto em experiência de marca, o que as marcas lá fora querem? Elas querem fazer parte da rotina, de fato, né, daquela pessoa. Então, você pensa no WeChat, a pessoa está se comunicando o tempo todo e está mandando
um dinheiro para comprar alguma coisa que ela viu no TikTok pelo WeChat. Aí você tá no restaurante, você tem que pagar com Alipay. Não existe dinheiro, gente. Eu até levei dinheiro, mas assim, nem precisei usar muito. Porque lá, o que domina o meio de pagamento é o meio de pagamento digital. E eles fizeram isso, né, dos últimos 10 anos para cá, onde o governo aqui em cima fez esse top-down e falou, ou é assim, ou você não participa da comunidade chinesa. Então, tudo isso se conecta e com dado por trás onde todo mundo se beneficia. Ou seja, o governo, ele é, sim, um sócio das startups e dessa inovação que está sendo gerada. Ele é um impulsionador muito importante lá dentro. Então, se vocês acham que a China é comunista, eu tive certeza que é o país que mais consome no mundo. Eu acabei de voltar de mais 5 países agora, entre Suíça, Londres, etc. E você vê, assim, como que é diferente o poder de consumo, né? E essa rapidez também, essa conexão com marca, produto, cliente, sempre no Omni. Tá? Então, Muito bom, muito só pra... legal. Não, assim, a gente sabe, né, da China, da Chega a questão dar do um nó, né, consumo. Júlio? Não, chega a dar um nó, assim. E, na verdade, é o que você falou, né? Como é uma população muito grande, então o consumo acaba que ele acontece naturalmente. Naturalmente. A Tem diferença mercado lá, para claro, tudo. tem mercado para tudo. É igual eu falo assim, o pessoal da China é muito inteligente. Claro, um país que tem 1 ponto não sei quantos bilhões, se você pegar É. 1% dessa população, tem que ter cara inteligente, tem que ter cara que joga bola, futebol bem, tem de tudo, né? Tem só que incentivar. E eu acho que onde o governo entra lá, porque como é um país comunista, o governo acaba centralizando tudo, então tudo passa por eles, né? Mas de outra forma, ele incentiva também. Então, tem um lado positivo e um lado negativo. E aí, Sim. Fernando, já que você, né, já comentou sobre esses super apps, né, que é o Alipay, WeChat, que assim a gente sabe, né, que é uma revolução que aconteceu na China e cada vez mais a gente vê esse super app sendo utilizado de forma massiva. Mas eu queria assim, como que você acha que a IA contribuiu mais ainda para essa transformação, né? Assim, Perfeito. você já falou um pouco sobre isso, mas puder dar um pouco mais de detalhes seria bem, bem importante. Eu vou falar um negócio aqui bem tech, tá? Eu acho que, bom, olhando primeiro para o mundo dos negócios aqui, versatilidade na modelagem de negócio, né? Com o IA, eles conseguem identificar o quê? Quais são os novos tipos de serviços que eles podem oferecer. Então, isso fica muito claro quando a gente fala de conexão aí do Super App com modelo on e off, né? Experiências Omni. Plataforma aberta, cara. Tem muita plataforma lá que você consegue fazer o quê? Mini programas em vez de aplicativos. Então, você continua mantendo o teu ecossistema vivo e cíclico, onde você tem uma população, que a gente comentou aqui, né, de 1,5 bi de pessoas, onde 900 milhões consomem online. Ou seja, gente, tá todo mundo ali consumindo via aquele app. Então, para você criar algo ali é muito mais fácil, só que só é mais fácil porque existe IA. Não dá para fazer isso, porque eu achei legal e tal, vou fazer um modelo novo. Não. Eles identificam o quê? Que eles primeiro fazem um modelo B2B. Aí, putz, cara, entendi aqui que eles estão fazendo venda de sofá de casa no TikTok, né, entre a Fernanda e o Luiz. Bom, vou lançar aqui um modelo C2C e ganhar um pedaço do biscoito. E aí você começa a ver como que essa versatilidade vai acontecendo, onde eles fazem, né, o D2C acontecer, que é o distribuidor direto para o consumidor, e eles vão tirando alguns entraves, né, usando esse conceito todo de wallet, de canal, de conectar com o usuário sem perder tempo. Então, essa rapidez de implementação que eles têm é absurda. Por quê? Porque a implementação é low code, né? Se você hoje quer criar o seu próprio mini programa dentro desses ecossistemas, você leva 3 dias, né? Então você tem API, você tem plataformas as a service, você tem SaaS. Olha que bacana. E tudo isso é promovido pelo IA por trás. Se você não tem IA, você não consegue sair do outro lado. E ficou muito claro. É engraçado, porque eles não romantizam tanto o IA como a gente, mas eles são referência em IA, e o IA acaba sendo onipresente, né? Eu acabei comentando isso com o Luiz no dia que eu voltei de viagem, né? Foi um dos motivos da gente estar aqui hoje. Por quê? Eles estão sempre fazendo outros modelos dentro do app. Então, modelos de identificar produto, modelos de vender produto, modelos de interação entre pessoas, entre marcas e pessoas. Posso até comentar aqui por cima, né, que não é muito foco, mas eu amo moda, né? Inclusive eu trabalhei com o Luiz aí na época que o e-commerce, né, 10 anos atrás, Luiz, a gente é muito jovem, mas 10 anos atrás o e-commerce estava chegando no Brasil.
Então, a gente trabalhava com a Osklen, né? Olhando, tipo, cara, como é que eu vendo óculos no e-commerce da Osklen? Será que vai vender? Será que não vai? A gente não tinha os KPIs certos para medir se aquela venda aconteceu ou não. Hoje, com o IA, meu, se eu sei que a Fernanda compra a marca A, B, C de óculos, cara, eu vou fazer uma ativação para ela que ela já vai comprar ali com cupom e o negócio já aconteceu. Então, eles têm essa visão de jornada, né? Cruzando aqui com o nosso passado / nosso futuro. Essa visão de jornada é muito completa. Porque em vez de, por exemplo, tá? A Fernanda pegar um Uber no aplicativo do Uber, pedir uma comida no iFood, comprar uma passagem na Latam e agendar uma ida para a praia pelo Booking, né? Reservar um hotel pelo Booking, eles têm tudo isso dentro do Alipay. Então, eles sabem exatamente quem é a Fernanda, o que a Fernanda faz, aonde que ela vai, com quem ela tá. Então, ela não precisa, eles não precisam cruzar, por exemplo, com o Waze para ver onde eu estou indo. Eles não precisam capturar a informação de outro aplicativo fora desse ecossistema. Então, tudo é muito rico, muito cíclico, né? Eu acho que essa capacidade que eles criaram de entender, poxa, eu sou o TikTok, por exemplo. TikTok tem um monte de influencer, de criadores, né? De creators. Esses caras estão vendendo um monte de coisa que a Fernanda compra diferente do Luiz, diferente do Júlio. Pô, mas de repente eles têm um interesse comum que é carro, por exemplo. Vamos fazer aqui uma ativação e um live commerce só para essa galera que tem interesse em comprar esse tipo de produto? Então isso acontece, né? Não está acontecendo aí no TikTok, pelo que eu vi, mas já acontece em outros apps. Tem tipo uma centena de apps, né? Dentro desses dois duopólios que eu acabei de falar, que é dentro desse duopólio que eu acabei de falar, tanto do Alibaba quanto da Tencent, onde eles conseguem conectar tudo isso e entregar uma experiência extremamente personalizada para você. Então, eu acho que é isso, né? Esse modelo de recomendação proporcionado pelo IA, esses insights que a própria empresa tem por conta de outras empresas do próprio grupo dela, que ajudam a descobrir novos produtos. E outra, gerar essa experiência para a Fernanda, né? Imagina você estar no mercado passando e aí brota aqui no meu celular, putz, Fernanda, aquele vinho seu favorito, que é o Breezy, nossa, ele de R$200 está por R$100, quer levar? Eu levo 2. Por quê? Porque eles estão entendendo todo o meu customer behavior, né? Tudo que eu estou fazendo ali e sempre com o IA apoiando para que esse negócio gire mais rápido, né? Trazendo essa Legal, produtividade, legal. essa eficiência. E aí, Fernando, só fazendo um gancho aqui que você falou no início, né? Porque assim, são 900 milhões de pessoas comprando online. Então, eles têm assim o melhor mercado de MVP do mundo, porque Total. total. E usando IA, deve ser assim, lança alguma coisa, instantaneamente já deve ter gente comprando, gente já utilizando aquela nova, o novo produto que foi lançado, né? Então, assim, realmente, para a China deve ser até fácil se a gente poder falar assim, mas lançar um produto. Não, é super fácil, É. porque você já tem tudo em um produto só, né? No WeChat, por exemplo. All in Você one. tem todo o comportamento, você coloca lá o novo produto, né? Automaticamente a IA deve disparar, igual você falou, para um monte de gente que tem aquele comportamento de compra daquele produto e instantaneamente Total. já começa a venda. Muito bom, muito bom. Eu Super tenho... interessante. Fala, Lu, Eu fala. também curti muito. Pode falar, eu vou fazer uma outra pergunta para você, mas pode comentar, fica à vontade. Não, eu queria puxar aqui um assunto, né? Eu não sei se vocês são apaixonados por carro, que nem eu, né? Mas eu venho trabalhando aí com o setor automotivo nos últimos, 5 anos. Então, é muito impressionante quando você tem uma loja da Huawei de um lado, da Apple de outro, e você tem a experiência da Baidu no backstage, e você fala assim, gente, existe a Xiaomi, que não está entre, né, a Huawei e a Apple ali na mesma rua, mas ela está muito presente, né? Seja no out of home, seja nas ativações que eles fazem, porque eles querem chamar atenção, sim, para você ver o carro, né? Ver, assim, sentir a experiência. E aí, gente, é muito assim, eu acho que quando eu falo de versatilidade de modelo de negócio, é você ver uma telecom chinesa, né? Oferecendo smartphone, tablet, fone, solução de TI e que também vende carro elétrico. E ela está na frente da Apple. A Apple está lá vendendo da forma que ela sempre vendeu, né? Maravilhosamente bem. A gente ama, eu sou Apple lover também. Mas você vê, tipo, entre uma e outra, que a loja da Huawei tá cheia de gente, né? Você pega um dia assim mais normal, cara, a Huawei tá com muita gente, a Apple tá um pouco mais vazia. Por quê?
que as pessoas querem entrar no carro, sentir, experimentar. E aí, saindo um pouco do mundo on para o mundo off, o que eu percebi? Assim, é tudo muito integrado. As lojas físicas viraram experimentação, né? Ambiente de experimentação, onde eles têm espaços instagramáveis e para TikToker. Isso é muito interessante. Mas quando você vê o posicionamento, né, da Huawei e você cruza com o da Xiaomi, que também vende carro, mas ela também vende mais um monte de coisa. Como que ela consegue vender um monte de coisa? Ela identificou com o IA por trás o que essa galera está consumindo, né? E aí, dentro do contexto dela, ela fala, bom, gente, além de eu vender aqui o que eu já vendo, que é tablet, fone, eu vou vender mais o quê? Carro. Beleza, carro foi o último lançamento dela. Mas, além disso, ela vende geladeira conectada, máquina de lavar conectada, tudo que tem IoT no meio. Inclusive, eu comprei a escova de dente elétrica da Xiaomi, né? Eu nunca pensei que eu fosse consumir alguma coisa da Xiaomi, mas a loja é impressionante, cara, porque tudo tem IA, até escova de dente. Ela fala assim, ó, baixou o app e tal, então você tem que escovar mais esse lado, tem que fazer mais assim, sabe? Então, isso é muito legal, porque IA tá em tudo. Por isso que eu falo, a gente acaba romantizando um pouco mais IA aqui no Brasil, porque é hype e tal, mas lá já tá intrínseco em tudo que eles fazem. E principalmente quando você pensa na Baidu, porque eu tive experiência de carro autônomo e é impressionante, gente. Você entra num carro, tinha lá, né? A gente não pôde, a gente entrou num carro 4 de 5, ou seja, extremamente evoluído. E esse carro autônomo, ele vira outros modelos de negócio. Então, vamos lá. Hoje eles estão rodando 1.200 veículos autônomos, que são robotáxis, que você consegue pegar pelo aplicativo, tá? Eles têm Smart Bus e eles têm também outros carrinhos que viraram, por exemplo, vending machine móvel de sorvete, vending machine móvel de o que você quiser, croissant, suco, o que você quiser. E como é que você compra? Ele vai passando do seu lado e aí você escaneia o QR Code que está ali, libera a portinha do sorvete que você escolheu e tá pago. Você compra em 10 segundos. Então, eu acho que isso tudo, né, faz a gente pensar assim, como que o carro deixa de ser só um veículo que vai te levar de um lugar para o outro, mas ele passa a ser um canal de venda também. E eu passei por isso, né, junto às montadoras, transformando o quê? O multimídia no marketplace. A partir do momento que você não depende mais do seu celular e você tem essa visão de ecossistema fim a fim, você consegue fazer o quê? Usar os dados de telemetria, infotainment e mobilidade, entendendo o lifestyle da Fernanda para oferecer para ela, pô, aquela pizza favorita que você quer e tal, quer comprar aqui, já sobe um pop-up ali na minha tela do carro, eu já compro, quando eu chego em casa ela chega junto comigo. É sobre isso. E sem IA é impossível. Né? IA virou quase que obrigatório e ela está, né, onipresente em toda a jornada de tudo que você falou. É um enabler. Sim, agora o que chama bastante atenção em relação à China é a capacidade de funcionar como ecossistema das soluções, né? E aquele posicionamento também que já era comum a gente ver das empresas asiáticas, até antigamente mesmo. A Yamaha, por exemplo, ela fabricava instrumento musical e fabricava moto, e ela não fazia um novo branding para poder atacar esses mercados diferentes, e a gente vê que isso aí continua, assim, por exemplo, na China a gente vê, né, esse comportamento, não cria-se uma nova marca para fazer um carro, uma empresa de telefonia faz uma marca de carro, e assim, eles não têm tanto essa cultura que é mais ocidental, igual se a gente pegar exemplos como a Unilever, né, que cada segmento que entra com uma marca diferente. Então, eu acho que isso aí facilita, na verdade, a construção desses ecossistemas, e eu acho que tem mais do que uma estratégia de marca ou posicionamento, tem aí um mindset mesmo, um jeito de pensar diferente, e aí eu acho que facilita esses ecossistemas, essas construções, facilita quando você tem um ecossistema ter acesso aos dados. E também tem uma outra coisa que me chamou bastante atenção, que a gente ouve falar muito da China, que você trouxe exemplos reais aqui, é a fusão do mundo online com o mundo físico, né? Você vê ali uma vending machine passando na sua frente, oferecendo algum produto. Eles são muito bons em fazer isso. Isso aí eu acho surreal, porque quando a gente que está aqui no Brasil sofreu muita influência do jeito de pensar do Vale do Silício, dos Estados Unidos, dessa supervalorização do software, que com software você não precisa ir para o mundo físico, é escalável, é digital.
e você vê na China ela fundindo esse mundo com o mundo real e construindo um diferencial competitivo enorme para poder ser um player líder global de inteligência artificial, que já é muito natural sendo usado em tudo. Então, Fê, eu queria te perguntar, falando Fê aqui, já te conheço, né, já tenho intimidade, mas Fernanda, no nosso podcast, né, Fernanda, queria te perguntar em relação a essa estratégia global de expansão. A China, ela tem uma visão, a gente vê chegando marcas chinesas o tempo todo aqui no Brasil, ela tem uma visão e tem um potencial de ser líder global, por exemplo, no segmento automotivo. Como é que é a sua visão sobre isso? Como é que você conseguiu enxergar de estratégia? Porque a gente vê lá muito evoluído, ainda chegou pouca coisa aqui, mas como é que ela está encarando essa situação para poder se posicionar também como líder global, não só de IA, mas de mercados consolidados como esse, por exemplo, automotivo? Tá, eu vou voltar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre marketing, né? Que é um tema que a gente domina aqui, né? A gente já trabalhou bastante com isso. Mas você vê as grandes marcas, por exemplo, como a Lancôme, né? Que é uma marca que eu adoro, enfim, de beauty. A Lancôme, por exemplo, ela tem uma dificuldade gigante em se conectar com as gerações mais jovens, né? Um, porque é caro, dois, porque existe muita marca coreana, né, dominando lá, é uma febre, gente. Aliás, eu tenho foto disso, vídeo, assim, galera muito jovem, assim, com seus 20, 18, 20, indo em marcas coreanas, em lojas incríveis, assim. Você fala, nossa, eu nunca vi uma loja com uma VM tão interessante, né, tão interativa. Tudo tem LED, então, assim, é como que, tipo, se eles espelhassem o mundo on e off o tempo todo dentro das lojas. Mas eu vi uma ativação da Lancôme que me chamou muita atenção. Ela é simples, mas ela usa QR Code, TikTok e pessoas jovens, tá? Então, eu não tô falando nem de millennial, que eu já me considero millennial, que eu não cheguei nos 40, mas ali na geração Z para as outras que eu ainda nem sei o nome. O que acontece é o seguinte, a Lancôme colocou uma ativação num shopping chamado Taikoli, que fica no bairro de Sanlitun, tá? Esse negócio fica no meio de Shanghai, num polo super assim, você olha para um lado é Louis Vuitton, o outro é Prada, o outro é Dior. E a Lancôme criou uma ativação ali, onde ela faz o quê? Ela atrai QOCs, que é o Key Opinion Customer. Essa pessoa, né, essa menina, esse menino, já tem uma vontade de ser creator, influencer, e provavelmente tem o seu TikTok, seu WeChat, seu Alipay, tudo ali conectado junto com ela no celular dela. Então, para a pessoa pegar o brinde, né, que era uma Pink Lemonade com uma tulipa, o que ela tinha que fazer? Um conteúdo grátis. Então, de novo, as marcas estão criando esses espaços, né, de experimentação, onde essas pessoas vão lá, entendem o produto, fazem uma mídia free e elas ganham alguma coisa. E se elas ganharem relevância para aquela marca, a marca já começa, tem que chamar aqui né, essa pessoa para poder me ajudar a fazer um marketing dentro da rede dela, que ela conseguiu vender a partir dali. E eles fazem isso o tempo todo. Então, eu vi isso com marca de brinquedo, eu vi isso com marca de beleza, eu vi isso com marca de moda, marca de óculos também, né? Então, assim, eles estão criando espaços, né, que são super interativos, onde a pessoa vai lá, faz isso e tal. Então, eles estão engajando com as gerações mais novas, por quê? Porque está todo mundo no celular. E isso é muito interessante, né? Porque quando você fala de experiência omni, você traz exatamente essa junção, né, do mundo on com o mundo off e multicanal. Então, você está falando de vários touchpoints com o cliente, mas está falando também de como que você cria essa interação de forma natural entre gerações. Então, eu falei, né, setor automotivo, agora voltando. O que foi mais impressionante olhar para o setor automotivo é ver pessoas dessa idade entrando no carro desesperadas para sentir como que era o carro. Sendo que elas não vão comprar, talvez o pai, talvez o tio e tal, mas crianças e adolescentes de 15, 16 anos querendo clicar em tudo no carro, você vê a curiosidade, o olhar deles para a tecnologia. Então, isso é muito cultural mesmo, né? Eu acho que eles respiram isso. E essa capacidade das próprias marcas criarem esses ambientes abertos, né, para experimentação e para esse engajamento, tá? Estão falando aí de... Não, legal, ótimo. Não, bem interessante, né, você ter falado São sobre, né, diferentes. essa experimentação, que eu acho que é isso que vai atrair os jovens, né, para essas
vamos falar assim, para esse ramo automotivo. Porque o que eu percebo, ô Fernanda, na verdade, eu tenho primos, né, são mais novos, eles não têm Uhum. interesse nenhum em dirigir carro, não tem interesse nenhum. Parece que, né, na nossa época, quando a gente fazia 18 anos, a gente ficava doido pra tirar carteira, pra dirigir É, carro. E eu era essa hoje eu não pessoa. e hoje eu não percebo isso mais, né. E eu acho que é É, exatamente isso aí que a China está fazendo, ela está fazendo as pessoas mais novas se interessarem pelos carros, né. Pode ser é, até um pouco diferente, porque assim, no futuro os carros vão ser autônomos, né, não vai existir mais é, motorista. E é exato. interessante, porque ela está indo ao contrário, né, porque ela está fazendo com que É, as pessoas vão à loja, né, se interessem pelo carro, mas pode ser que não seja para dirigir. Então, é meio exato. estranho pensar, mas enfim, né, é o Existe mundo novo. É que, né, Júlia, existe toda uma educação, né? A gente fala de IA hoje, a gente tem que educar as pessoas, criar essa cultura, e aí a gente entender assim, putz, cara, como é que eu uso IA dentro de marketing, produto, supply chain, go-to-market, e-commerce, né? Você tem vários casos de uso, dependendo do modelo de negócio que você tem e do mercado que você está inserido. Assim também era com cloud, lá atrás. Então, você tem que educar, você tem que criar essa cultura, você tem que criar esse senso de comunidade Uhum, pró-futuro. E a China faz muito isso, né, dentro de sala de aula, mas também nas ruas. Você vê o poder de consumo deles, é impressionante, assim, o interesse, né? Eles engajam com aquilo. Eu saí um dia, só um parêntese aqui, para um lugar super turístico chamava, ai gente, como é que era o nome agora? Cara, um lugar lindo assim, que era tipo uma praia chinesa, tá? Mas era um lago assim gigante com vários templos do lado. Enfim, você tem que fazer uma trilha para chegar lá no Buda e tal. E você vê a quantidade de gente lá que gosta dessa questão da cultura chinesa. Eles respiram. Os próprios turistas da China são os chineses, né? É difícil ver uma Fernanda lá, um Luiz, assim, pelo menos na época que eu fui. Meu, a gente estava num grupo de 40 executivos, só que respirando inovação. A gente foi lá para ver aquilo, para ver o varejo acontecer em cada, né, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você é bombardeado de informação com aqueles out of homes. É muita coisa, assim, tipo, as marcas se diferenciam lá, por exemplo, com vending machine na porta, porque elas querem gerar esse approach. Ah, baixa aqui, escaneia aqui o QR Code, baixa o aplicativo, já faz não sei o quê e pega o seu brinde, né? O seu brinde surpresa. Então, existe muito engajamento, muita interação o tempo todo. Se você andar 2 passos ali na rua mais movimentada de Shanghai, você vê isso acontecer. A própria Nike, né? Ela tem uma experiência totalmente diferente do que eu já vi em todo mundo, né? Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu tenho mania de ir em algumas marcas que eu gosto em vários países. Né? Inclusive aqui no Brasil, para ver se eles já estão com self-checkout, se já está funcionando, se tem algum espaço de personalização. Então, quando eu fui na Nike, o que eu achei interessante? Meu, eles têm uma loja com 5 andares, que é a segunda maior do mundo e a maior da Ásia, onde você tem um espaço, né, que é uma cara, é um andar assim, onde você tem uma quadra totalmente interativa e de LED, onde você consegue fazer o quê? Cara, jogar basquete. Então, isso é sensacional, porque eles estão querendo que você fique na loja, não é comprar e sair. E eles também têm dentro desse House of Innovation, eles têm workshops para personalização de itens. Você pode personalizar seu tênis colocando lá o robozinho, colocando o Nike como se fosse uma joia. Então, eles criam esses espaços de personalização e de interatividade. Isso é muito interessante, né? E você tem que agendar, não é, tô aqui com meu tênis novo, quero estilizar. Não, você tem que agendar para ir. Não é meio Golden Goose, mas, enfim, nessa pegada. Incrível, de novo mostrando, né, essa capacidade de misturar o mundo físico O tempo todo. com as inovações tecnológicas, super interessante. Fernanda, a gente vai caminhando para um encerramento. Eu queria te agradecer profundamente, foi muito rico, né, tudo que você Legal. falou, um papo super, super interessante para quem quer entender um pouco desse ecossistema, desse cenário na China. E aí eu queria te fazer uma pergunta final, queria entender de você, após essa ida à China, se aprofundar nesse ecossistema, que a gente vê visivelmente ele é mais evoluído em relação à geração de dados, conexão mundo físico, mundo online, também na parte de comportamento de ecossistema, as marcas se relacionam com outras empresas dentro do mesmo grupo, gerando dado, cruzando essas informações, ambiente próspero para a inteligência artificial.
Vendo tudo isso, chegando aqui no Brasil, o que você teria para falar para quem está aqui tentando inovar nos segmentos que você analisou? Qual que seria a dica para a gente começar uma transformação aqui a partir de algum insight que você teve lá, a partir de alguma observação sua do que é possível se fazer no Brasil com o que você aprendeu lá na China? Eu acho que esse olhar curioso, né, para as coisas, não ficar só no seu mercado, no seu mundo, na sua cadeira dentro do escritório, né? A gente tem que ir para o mundo, ver o que está acontecendo. Tive essa oportunidade que foi assim super enriquecedora para minha vida como pessoa mesmo, porque faz a gente enxergar outras possibilidades dentro daquilo que a gente faz como profissional, como executivo, CMO, né, o nome que quiser dar, mas também da gente viver melhor, da gente aproveitar a tecnologia como parte da nossa rotina de uma forma inteligente, né? E o IA ele veio para ajudar isso, mas principalmente para ajudar as empresas a criar essa eficiência e uma conexão maior mesmo entre as pessoas e as marcas. Então, eu, assim, estou investindo nesses estudos, né, nessa visão nova, explorar novos mundos e tal, mas eu acho que dentro das empresas a gente precisa ter esses drivers, né, to change. Então, é olhar exatamente o mundo como está lá fora, o futuro que já está acontecendo em outros países que não o nosso, e conseguir aterrissar isso num roadmap, sim, de inovação, de transformação digital. A gente não está tão longe, mas lá eles estão muito mais acelerados, sabe? Eu acho que é isso. A gente tem empresas aqui que são precursoras do movimento, né, de inovação, transformação, mas existe aqui talvez uma falta de oportunidade ou, sabe, tipo, de conseguir enxergar e conectar isso de um jeito mais inteligente a partir dos dados e a partir de todos os insights aí que a gente acabou de ver. Eu acho que esse olhar mais apurado para a tecnologia, não falando só de sistema, né, mas da forma como se faz as coisas, como que eu posso, hoje eu sou B2B, como é que eu posso ser B2B2C, ou como é que eu posso ser C2C, ou O2O, enfim, tantos modelos que, cara, com celular na mão, internet, dado, meio de pagamento digital, o que a gente não consegue fazer? Então, a minha provocação é essa aí. Cara, é uma super provocação, porque lá realmente esse mindset, esse jeito de pensar e essa atitude do empreendedor chinês de testar, validar o tempo inteiro, de não ter limite, de pensar modelagens diferentes de negócio, mas na prática, qual vai funcionar ali na prática? E não ficar assim, não, eu sou B2B e vamos seguir aqui até o final, sem fazer teste, né? A gente tem uma outra cultura, um outro jeito de analisar essas situações. Eu achei muito, muito rico. Eu vejo que lá na China tem um cenário também que prepara os empreendedores para um outro nível, um cenário de competição altíssima, onde a cópia não é vista como uma coisa ruim. Então, você tem um cenário ali um pouco hostil para empreender, que também fazem os empreendedores ficarem muito preparados e muito capazes, e vão vir com a força total agora para o mercado global, já estão presentes, né, em diversos segmentos, mas eu acredito que vão crescer bastante essa participação deles. Muito obrigado, Fernanda, por toda a sua contribuição. E eu queria também ouvir do Júlio as suas considerações finais, Júlio, para a gente partir para o encerramento desse episódio, que eu achei incrível aqui com a Fernanda. Não, claro, com certeza. Primeiramente, agradecer a Fernanda, né? Acho que é enriquecedor toda a experiência que ela pôde, né, contribuir e compartilhar com a gente. É claro para mim, né, que a China realmente é um mercado muito diferente, mas que o Brasil não está tão longe, né? Eu fico assim, quando eu comparo alguma coisa que o Brasil tem que é muito valioso, é o sistema bancário. Não existe no mundo um sistema bancário tão bom quanto o do Brasil. Então, assim, o brasileiro é capaz, né? A gente é capaz, a gente só tem que realmente, né, ter foco, né, que eu acho que é isso que a Fernanda já falou. E, cara, a gente consegue chegar no mesmo nível ou até melhor do que a China tem, né? Então, assim, a gente tem essa capacidade, né? E é só, de novo, colocar para rodar e vamos para frente. Então, assim, Fernando, obrigado mesmo, né? Acho que foi, de novo, muito, muito produtivo e muito, muito legal a sua contribuição. É isso aí, Fico muito Luiz. feliz. Legal. Ok, gente. Obrigado, Fernando. Foi um prazer bater esse papo contigo. Obrigado, Júlio. Obrigada, gente. Então, a gente vai encerrando mais um AimanaCast. Muito obrigado por todos. Espero ter sido prazeroso para vocês nos assistir, nos ouvir, e vamos continuar essa conversa nos próximos episódios, ok? Fechou, Um abraço, gente. pessoal. Obrigada.
Tchau. Tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.